Boa noite. Boa noite. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos aqui a essa live que vai mostrar como economizar tempo. Eu estou iniciando essa série para mostrar para você como você pode ter mais tempo com 24 horas plus, ou seja, mais horas no seu dia todos os dias. Eu sou a Raiceles e o tema de hoje diz o que é o 24 horas plus e como isso pode mudar a sua vida. Hoje eu vou explicar para vocês que com esse método que eu desenvolvi, você pode conquistar horas preciosas a mais no seu dia, simplesmente usando alguns macetes e técnicas que vai melhorar demais a sua performance e o seu rendimento no dia a dia. Isso vai fazer com que você consiga executar suas tarefas em cada vez menos tempo e vai permitir que você possa utilizar esse tempo extra para realizar todos aqueles sonhos e ficar mais tempo com as pessoas que importam para você. Esse método não é uma pílula mágica que vai fazer com que as suas atividades simplesmente desapareçam. Ganhar tempo dentro de nossas 24 horas que a gente tem no dia requer conhecimento e muito desenvolvimento. O método é bem prático e funciona, e para isso é necessária ação por parte de quem deseja realmente ter uma vida com mais qualidade. Parece simples, né? Mas, na realidade, a maior parte das pessoas não consegue realizar essas técnicas simplesmente porque elas não dominam ou não têm consciência exata de como fazer para desenvolver essa mudança. É por isso que, depois de muitos anos que eu fiquei relutando, eu resolvi que era hora de mostrar para as pessoas como pode ser simples e recompensador ter essa habilidade. Eu compactei mais de 20 anos de experiências que eu acumulei ao longo dos anos, né, mais de 20 anos de experiência, 13 desses anos aprendendo como cuidar do tempo, verificando tudo que deu certo, o que não deu certo, e de como utilizar e gerenciar o meu tempo para que você não precise percorrer todo esse caminho. Estou entregando tudo mastigadinho para vocês. Foi assim que hoje, com 40 anos, eu consegui chegar a essa equação, aplicando em mim a mesma técnica, aplicando técnica a técnica, me instruindo, aprendendo, me desenvolvendo e conseguindo resultados práticos. Em um dos vídeos desse canal, eu conto que em certo momento da minha carreira, em 2007, eu cheguei a trabalhar 20 horas por dia. Você escutou certo, eu trabalhava 20 horas por dia. Foi onde a minha jornada de como mudar a minha relação com o tempo começou. Hoje, 13 anos depois, eu estou aqui apresentando para vocês o meu resultado. Atualmente, eu trabalho home office, e isso não foi por causa da pandemia. Eu trabalho poucas horas por semana fazendo algo que eu acredito e que vai melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas. Bom, aí vocês me perguntam, né? Mas nem todo mundo quer trabalhar home office, certo? Nem todo mundo quer trocar a carreira convencional por alguma outra carreira que possa fazer de uma forma mais leve, diferente, que possa fazer de uma forma que eu tenha mais domínio sobre a minha agenda, correto? E é exatamente por isso que eu digo que esse método é eficaz para você. Eu também trabalhava localmente antes de ir para o remoto. Algumas técnicas fazem muito mais sentido para as pessoas que têm uma rotina de atividade local, pessoas que passam muito tempo se deslocando, principalmente para estudar e trabalhar. O que significa para você ter 1 hora a mais disponível todos os dias? Da mesma forma que existem técnicas excelentes que são melhores aplicadas para quem realiza as suas rotinas de forma remota,
quem realiza remotamente. Esse método é para você. É interessante, mesmo quando você tem o domínio completo da agenda, como algumas pessoas atrasam em seus compromissos, em suas entregas, não fazem aquela viagem, sabe aquela viagem que você sonha em fazer, e só que você nunca consegue, porque mesmo você trabalhando remotamente, mesmo você tendo a sua agenda, você não consegue realizar. Então, para essas pessoas, e inclusive essas pessoas, vez ou outra, o rendimento dela, quando elas passam a trabalhar de forma remota, cai. Por que que isso acontece? Esse método, ele inclusive ajuda o rendimento da pessoa a não cair, porque você vai aprender a lidar melhor nessa relação de tempo e trabalho. O que significa manter a produtividade mesmo quando você está com a agenda livre, porque é muito comum, gente, é muito comum a pessoa cair a produtividade dela quando ela tem a agenda livre. Parece que é o contrário, mas não é. E para aquelas pessoas que acham que não tem tempo nem para aprender, bingo. É muito provável que você se veja daqui a vários anos ainda sem tempo para nada. Porque se continuar fazendo as coisas como você faz hoje, você vai continuar tendo os resultados que você tem hoje. Então, eu recomendo fortemente que você aprenda e desenvolva essa técnica para que possa criar outra realidade, uma realidade que é melhor para você. Então, essa técnica é para quem trabalha e estuda fora e tem uma rotina local de trabalho e estudo local. É um método que se aplica, sim, a quem trabalha em casa, home office, e que, em tese, tem agenda vaga, e também é principalmente para aquela pessoa que fala assim, nossa, eu não tenho tempo para nada. É a pessoa que mais precisa tempo, é a que mais precisa parar e ter um tempo para aprender como você vai gerenciar tudo isso, como você pode sair dessa enrascada. Enfim, um erro clássico que as pessoas, ao gerenciar o próprio tempo, que elas cometem ao gerenciar o próprio tempo, é trocar recreação e socialização com a família ali, ou aquele tempo que é reservado para si mesmo, por tempo de produção, aquele tempo que você usa para trabalhar e para estudar. Assumir algo que a própria agenda não está preparada para receber e depois se surpreender com os resultados daquela escolha que você fez. Por exemplo, uma pessoa com um filho pequeno, que é muito comum isso acontecer, sai para trabalhar, vamos supor que ela saia às 7 da manhã, se ela leva 1 hora para chegar no trabalho, ela começa a trabalhar às 8 da manhã, e algumas empresas colocam ali 2 horas de almoço. Essa pessoa fica de meio-dia às 2 no horário de almoço, e o expediente dela encerra às 7, e normalmente ela chegaria em casa ali 19 horas. Só que aí ela resolve fazer um curso, ou que ela tem interesse pessoal, ou que seja bom para o desenvolvimento profissional dela, e aí ela resolve fazer esse curso presencialmente. E esse curso vai todos os dias, de segunda a sexta, ali, das 19 até as 21 horas. Supondo que essa pessoa chegue em casa entre 22 e 22h30 e ainda precisa tomar banho e jantar, quanto tempo, de fato, essa pessoa vai ter com os filhos dela antes deles estarem dormindo, né? A pergunta que eu faço é essa. Então, a pessoa se vê numa situação assim, e agora? Eu não estou conseguindo ver os meus filhos crescerem, eu não consigo fazer nada no meu dia, e vem aquela sensação de estar, que a vida está passando, né? Que a pessoa só trabalha, estuda, e está ali fazendo tudo menos o que gostaria de fazer, o que gostaria de viver. Então, já na contramão disso tudo, uma forma de acertar esse ponto, sabendo que é essencial aquele conteúdo, que ela quer muito, seja para aplicar em alguma área pessoal ou profissional, com tantos cursos online hoje, isso é só um exemplo, com qualidade muitas vezes igual, ou até superior aos presenciais, não seria interessante
usar parte daquele horário de almoço, de 2 horas, sem precisar de tempo de deslocamento, para adquirir o mesmo conhecimento, é claro que precisa ter muita disciplina de acompanhar o conteúdo que teria em qualquer aula presencial. Às vezes a pessoa tem muita disciplina para ir no presencial, porque ela tem aquele compromisso de estar lá com outras pessoas. Parece que o fato de ter um professor esperando ela na sala de aula gera um engajamento muito maior. Então, é lógico que ela precisa desse compromisso, internalizar esse compromisso. Esse compromisso é com a própria pessoa, ela tem que fazer um compromisso com si mesma para ela, como se ela estivesse indo numa aula presencial. E sem precisar daquele tempo de deslocamento, ela já está ganhando tempo aí. E ela vai adquirir o mesmo conhecimento que ela poderia adquirir indo localmente, indo numa aula presencial, ela pode adquirir esse conhecimento, sim, uma aula online, que, inclusive, hoje em dia está ficando cada vez mais comum, né? E como incentivo para essa pessoa, assim, só vindo na cabeça aqui agora, ela poderia também usar como incentivo, lembrar que ao invés de chegar em casa às 22 horas, ela vai chegar em casa às 19, que são 3 horas a mais no seu dia para você, só fazendo isso, né? É uma opção, fica a dica. Para quem já não faz isso, é uma dica para passar a fazer, para pensar com bastante carinho. Então, assim, o que eu posso falar do método para vocês? O método, ele é super, ele é muito... Eu não consigo passar ele, assim, numa única live, nem numa única aula. Ele é um método bem extenso, porque ele aborda vários pontos que a gente deve tratar quando a gente vai cuidar do nosso tempo, vários pontos de como é o nosso relacionamento com o tempo, porque isso faz muita diferença. Então, eu vou dar um overview aqui do que é esse método. Ele se baseia em 5 pilares de tempo que a gente tem. A gente tem vários tempos diferentes. A gente tem o tempo de socialização. O que é o tempo de socialização? É aquele tempo que você está com alguém. É o tempo que você se socializa, é o tempo que você está com alguém, você está com a sua família, você está com seus amigos, você está com seu filho, você está com outras pessoas, você está acompanhado ali, né? Simplesmente o fato de você estar num ambiente onde está todo mundo é uma socialização, desde que haja comunicação, né? Quando você está no mesmo ambiente que se comunica. Gente, não adianta falar que socialização é sentar todo mundo numa sala e ficar cada um olhando para o celular e fazendo coisas diferentes. Isso não é socialização. Isso é um grupo de pessoas que sentou junto. Socialização tem mais a ver com aquele conceito de reunião, né? É uma reunião. Então, quando você precisa desse tempo de socialização, principalmente com a sua família e com seus amigos mais próximos. Isso faz parte do nosso convívio social. Quando uma pessoa ela é privada desse tempo dela, isso acaba afetando negativamente todas as outras áreas. Isso implica na área dela de comunicação, implica na área dela principalmente comunicação, mas de assertividade. Isso prejudica ela de várias formas. Ela não consegue, de certa forma, ela vai perdendo o laço de relacionamento e ela pode perder um pouco da empatia, que é muito importante na hora de você tratar, mesmo no profissional, você precisa ter essa convivência, né? Você precisa de convivência. E o melhor lugar para fazer isso é com a família e os amigos. Então, o primeiro dos 5 pilares, o primeiro tempo é o tempo de socialização. Tem o segundo tempo também. O segundo tempo, ele é muito parecido com o primeiro, mas ele tem uma ligeira diferença aí. O segundo tempo é o tempo de recreação. Você pode, sim,
ter um tempo de recreação sobreposto com o de socialização. O de socialização está mais no sentido da comunicação. O de recreação é fazer algo com. Você pode fazer algo com sua família, você pode fazer algo com seus amigos, ou você pode fazer algo com ninguém. Exatamente. Porque o que é o tempo de recreação? É aquele tempo que você usa para fazer alguma atividade que te dá prazer, alguma atividade que te desperta um sentimento de felicidade, de prazer. Aí eu tenho vários adjetivos aqui que podem até ser um pouco intangíveis, então isso daí vai ser uma coisa que cada um vai poder classificar melhor aí do seu ponto de vista, mas tem muito a ver com você fazer algo. A socialização, você está com, é mais voltado para a comunicação. O tempo de recreação, você vai fazer algo com alguém. Você pode fazer alguma brincadeira com a sua família, você pode, uma recreação pode ser uma festa, pode ser assistir um jogo de futebol ou jogar futebol com seus amigos, ou você simplesmente pode fazer alguma atividade individual, fazer algo com ninguém. Você pode correr sozinho, você pode ir ao cinema sozinho, é uma recreação, você está assistindo um filme ali. Você pode assistir um jogo sozinho, né? Você pode estar acompanhado com seus amigos, mas você pode estar assistindo um jogo sozinho e para você aquilo é uma recreação. E daí, então, é uma coisa assim, que ela pode, a socialização e a recreação, elas são, sim, muito similares, mas ambas são importantes, porque se você só se socializar, comunicar e também não fizer atividade nenhuma, o seu corpo sofre com isso. Você sofre, e eu não digo isso só no sentido físico da palavra, né? Porque quando você faz alguma atividade, quando você se movimenta, você exercita, e o exercício aqui não precisa ser só do corpo, tá, gente? Pode ser da mente, pode ser uma leitura, pode ser até um videogame, tá? Quando você exercita o corpo e a mente, você trabalha também endorfina, você trabalha diversas outras coisas que, às vezes, nem sempre você consegue chegar lá só com o tempo de socialização. Digamos que a recreação, né, colocar uma atividade nessa socialização, ela dá um ganho a mais para você em termos de saúde, bem-estar, de qualidade de vida. E tem também, aí a gente chega no terceiro, acho que já é o terceiro, né? O terceiro tempo, o tipo de tempo. É o tempo de produção, é aquele tempo efetivamente que você está trabalhando ou estudando. É aquele tempo que você precisa para gerar os resultados que você quer. Você pode querer aqueles resultados ou precisar daqueles resultados. Pode ser alguma coisa que demandaram para você, ou alguma coisa que partiu de você e que você queira realizar. Isso daí geralmente implica também em ação, só que é um pouquinho. Ela pode ou não estar associada à recreação. Tem muitos, por exemplo, os atletas, tem muito atleta que o tempo de produção dele, ou seja, o trabalho dele, é a mesma coisa que a recreação dele, né? As pessoas que geralmente trabalham com aquela atividade que poderia ser um hobby para elas, que elas fariam mesmo se aquilo não gerasse nenhum centavo para elas, quando elas trabalham com aquilo que é o conceito de vida delas e tal, geralmente essas pessoas estão aí muito perto o tempo de recreação e o tempo de produção, eles estão muito perto, eles estão muito conectados entre si, e geralmente quando você escuta o pessoal falando assim, faça o que ama, ganhe dinheiro com o que ama, e eu não lembro exatamente como é a frase, mas assim, quando você ganha dinheiro com o que você ama, com o que você faria se não precisasse ganhar nem um centavo, você parou de trabalhar. Na verdade, não é que parou de trabalhar. Nesse momento, o seu tempo de recreação e o seu tempo de produção, eles estão conectados, eles estão sobrepostos. Assim como o tempo de socialização e de recreação muitas vezes se sobrepõem, quando você faz o que você ama, o seu tempo de produção ele se sobrepõe com o seu tempo de recreação. É isso.
Então, esse é o tempo que você usa para gerar resultados e quando você gera resultado, você está gerando valor para alguém, você está gerando valor para outras pessoas. É o seu trabalho e é o seu estudo que gera esse valor, que gera esses resultados. Então, o próximo tempo é um tempo que todo mundo costuma, às vezes, ignorar esse tipo de tempo, que é o tempo de transporte, que é aquele tempo de deslocamento entre compromissos, né? É o tempo necessário que você precisa para chegar no seu compromisso. Suponhamos que uma pessoa trabalhe todo dia e ela precisa sair de segunda a sexta-feira até chegar no trabalho dela. Se ela gasta 1 hora de tempo de deslocamento para chegar até o trabalho dela, no dia, ela já teve um tempo de transporte aí de 2 horas. Ela gastou 1 hora para ir, depois 1 hora para voltar do trabalho dela. E a gente precisa pensar muito nesse tempo de deslocamento, ele é muito esquecido quando a gente pensa em todas as coisas que a gente vai fazer, como o exemplo que eu dei agora há pouco, da pessoa que resolve fazer um curso depois do trabalho, depois do horário de trabalho. A gente esquece, às vezes, muito desse horário de deslocamento, e ele faz uma diferença enorme, enorme, quando a gente junta todos os tempos de deslocamento. Quando você vai fazer uma consulta no médico, quando você vai num curso, quando você sai para fazer um supermercado, que seja qualquer coisa que você sai para ir para algum compromisso, você tem necessariamente um tempo de deslocamento. Ele pode ser 5 minutos, ele pode ser 2 horas. Tem gente que leva 2 horas para chegar no trabalho. Já pensou? São 4 horas só de deslocamento todos os dias. O que a pessoa pode fazer para aproveitar esse tempo? Sabe? Para não ser um tempo morto ali. Que ela está, às vezes, dentro de um transporte ali, e não é ela que está dirigindo, de repente, como que ela pode usar esse tempo? Entende? Que ela pode usar de alguma forma esse tempo. A única pessoa, assim, que me veio à cabeça agora, é que, lógico, pode ter mais exemplos aí, mas me veio à cabeça agora o exemplo do taxista, ou que trabalha com transporte, Uber e motoristas de aplicativo e tal, que, de repente, não precisam tanto pensar nesse tempo de transporte, porque eles estão sendo acionados ali onde que eles estão, na hora, o tempo de transporte deles já faz tempo do trabalho de produção. Então, numa situação assim, parecida, que foi o que me veio na cabeça agora, deve ter outros casos sim, mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha como motorista, ou seja de aplicativo, ou um motorista de táxi, o tempo de transporte está sobrepondo aí com o tempo de produção. Então, dá para perceber aí que muitas vezes um tempo pode se sobrepor com o outro, né? A forma como você faz esse tipo de coisa, você consegue otimizar o seu tempo. Quanto mais sobreposições de tempo você consegue, mais você consegue otimizar seu tempo, como um modo geral. E o último tempo, que também às vezes é um pouco esquecido, um pouco deixado de lado, mas que a gente acaba sendo forçado uma hora ou outra a ter esse tempo, porque quando a gente ignora ele, o corpo reclama, é uma lógica, né? O corpo reclama quando você não faz isso, é o tempo que eu vou chamar aqui de tempo de solitude, né? Aquele tempo que é para você estar acompanhado de si mesmo, é o seu tempo, é o tempo para si, que é o tempo para você dormir, né? Para descansar, é o tempo para você se cuidar, porque se você não se cuida, se você não tira um tempo para se cuidar, você vai ficar doente, você vai parar no hospital, vai parar numa emergência e vai ganhar um atestado e não vai conseguir trabalhar. Então, é um tempo que é necessário, você precisa se cuidar, você precisa se cuidar, você precisa cuidar de como você se alimenta, o que você faz, quanto tempo você dorme, quanto tempo você descansa, como você cuida do seu corpo, como você cuida da sua mente. Você precisa se cuidar e você precisa descansar. É aquele tempo só seu, inteirinho seu, para, assim,
É aquele momento onde ele pode às vezes ser confundido um pouco com uma recreação individual, mas não é isso, porque na recreação você está fazendo alguma coisa divertida. Não que a solitude não seja divertida, mas o tempo de solitude, que é o que eu estou chamando aqui, ele é necessário. Ele é fisiologicamente necessário. A recreação, ela pode dar um plus, mas você não vai ficar doente se você não vê um futebol ou não jogar um dia game com seus amigos ou sozinho, que seja, né? Ou se você não correr um dia, você não vai ficar doente por causa disso. Agora, se você não dormir, você vai ficar doente. Se você não se cuidar, se você não tiver um tempo adequado para você, você vai ficar mal. Então, esse tempo, ele é necessário e ele é distinto dos outros. Às vezes, ele se sobrepõe, sim, com recreação, e é isso. Esses são 5 tempos, né, que a gente tem, que a gente pode usar e trabalhar, e é em cima desses 5 tempos que o método é desenvolvido. Quanto mais tempos você consegue sobrepor, mais tempo você ganha. Porque quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, não é várias. Aliás, deixa eu me corrigir aqui. Quando você faz coisas que completam vários tempos, você está economizando tempo. Se você tem um tempo de socialização com a sua família junto com o tempo de recreação, se você passa por dia 3 horas só dedicado à sua família, esse tempo de dedicação à sua família, por que não ele já não pode ter 2 horas de recreação, pelo menos? Né? Você já está aí colocando 2 tempos que são necessários, são importantes para você. Você está estreitando os laços com a sua família, fazendo a socialização junto com a recreação, e você está aproveitando melhor o tempo, elevando a sua qualidade de vida quando você faz isso. Sabendo que a gente tem esses 5 tipos de tempo, a primeira coisa que você deve fazer é olhar a sua agenda diária. No período de uma semana ali, para ficar uma coisa bem completa, porque a gente pode ter diferenças de atividades entre um dia e outro, diferenças de coisas que a gente coloca entre um dia e outro. Então, no período de uma semana, e ver como que você se relaciona com o seu tempo, porque o método, ele trabalha isso, como você se relaciona com o seu tempo. Anota tudo. Tempo de sono, tempo se arrumando de manhã, tempo no banho, tempo para tomar o seu café, para almoçar, para lanchar, para jantar, tempo de arrumação da casa, tempo de transporte, tempo trabalhando, tempo estudando, assistindo TV, tempo de computador, mas aquele em casa, porque o tempo de computador no trabalho é tempo de trabalho. Tempo de celular, tempo que você fica no celular, porque quando você fica no celular e não está conversando com os demais à sua volta, você não tem tempo de socialização, você tem tempo ali, tempo, aí depende do que você está fazendo no celular, para distinguir esse tempo. E depende qual é seu relacionamento de tempo com o celular. Tempo com a família, tempo praticando seus hobbies, né? O que você gosta de fazer, se assistir alguma coisa, se jogar um videogame, se praticar exercício ao ar livre, se ir para academia, tudo isso é hobby, né? Se ler um livro, né? Isso é o tempo ocioso, sabe? Quando você fica olhando pela janela, só encosta e fica olhando pela janela, vendo a vida passar ali, vendo o dia, a vida, a paisagem, aquele tempo ocioso. Ou então que você para e olha para o infinito. E eu não estou nem falando de meditação, poderia ser o seu tempo de meditação, que eu também não sei como que você classifica seu tempo de meditação. Para mim é muito importante. E cada atividade do seu dia a dia, você pode classificar ela de um tipo mais de tempo. Como a gente falou, alguns tempos se sobrepõem com os outros, né? E é importante você priorizar quais deles fazem mais sentido para você. Se você anotar tudo que você faz no dia e tem uma atividade que você falar assim, essa eu não abro mão, essa é uma atividade prioritária para você.
e você tem que ver em qual dos tempos que ela se encaixa, porque para fazer um equilíbrio da sua vida, você tem que ver quais outras atividades que estão desbalanceadas e como você vai fazer esse balanceamento. Se você conhece como você usa o seu tempo, você é capaz de ver o que realmente pode ser feito para melhorar seu dia. Esse é o primeiro passo para que você domine o seu próprio tempo e que você possa criar uma realidade fantástica para você. Aí você pode dar um plus, né? Nas 24 horas do seu dia, que é esse o nosso assunto, é esse o método, é esse o tema. Eu me despeço por aqui hoje. Eu mando um super beijo para todo mundo que assistiu aqui e se liga nos próximos conteúdos de 24 horas plus, porque eu vou dar muito mais dicas e falar muito mais sobre o método para vocês terem mais horas no seu dia, tá bom? Um beijo para todo mundo. Tchau, até!